nossa rádio. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que Deus abençoe poderosamente, que você desfrute da palavra de Deus, não porque eu estou pregando, mas porque Ele é honroso de toda misericórdia. Mateus 10, 28, abra a sua Bíblia aí em casa e acompanhe conosco a leitura. Diz assim nesta tradução, entenda e interprete segundo a sua: veio a nós a palavra de Deus esta noite dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temais antes aqueles que podem fazer perecer, pode fazer sofrer, pode colocá-lo, condená-lo no inferno, a alma e o... Vamos lá, a alma e o... Glória a Deus, aleluia, até eu ouvi, foi bênção de Deus. Vamos orar. Espírito de Deus, toma a primazia deste culto, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Pai, enche a Tua palavra em nossos corações, enche a Tua palavra em nossos corações, ensina elas aos nossos dedos, ata elas, meu Deus, em nossos pensamentos, escreve na tábua do nosso peito, que dia e noite nós possamos meditar, viver a sua palavra, andar pela sua palavra. Espírito Santo do Senhor, ensina-nos, guia-nos pela luz, em nome de Jesus, amém, amém e amém, meus irmãos. Sem perca de tempo, porque temos bastante coisa para nós vermos, e há de ser, e pode ser, que não haja tempo. Mateus 10, 28, na parte final, fala para temer aquele que pode fazer padecer o nosso corpo e a nossa alma no inferno. Então nós achamos o tema de nossa mensagem: inferno, ou doutrina do inferno, que foi ao longo dos anos sendo substituída em cima do altar para colocar o triunfalismo, o homocentrismo, para colocar a maciez do ego, aquelas mensagens aveludadas. Certa feita um pregador pregando, um pastor pregando, ele disse que os anjos já mudaram tudinho de profissão. Agora a palavra anjo pode ser que tenha que ser trocado o nome, o significado de anjo, que é mensageiro, ministro de Deus em nossas vidas. Agora tem que ser trocado e colocado como carpinteiro, pedreiro, está levantando muro, está sendo auxiliar de escritório, despachando chave de carro na concessionária. Por quê? Porque as mensagens passou de ser bibliocêntricas, cristocêntricas, para ser homocêntricas, para ser, receba a mão, levante a mão, receba, você vai receber a sua vitória, você vai receber a sua bênção. Concordo, os filhos de Deus são abençoados, só que a maior e melhor bênção é aquela que nos livra do inferno, salvação. É ela que nos livra do inferno. Então a falta dessa doutrina tem cegado o entendimento do nosso povo. Tem saído de cima dos altares uma mensagem viva, santa e eficaz, e colocado aquela que é chave de carro para todo lado, é bênção. Não, a pessoa não quer seguir o que a Bíblia diz. Querido e querida, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Por que você acha que tem muita gente precisando de um milagre no casamento? Por que você acha que tem muita gente precisando de uma cura?
Por que você acha que tem muita gente precisando de um milagre na vida financeira? Porque não sabe aplicar o que a Bíblia diz concernente àquela área da vida. Se está com um problema no casamento, a Bíblia diz: mulher, honra o teu marido, marido, ama a tua mulher. Aí não obedece a palavra de Deus e precisa de um milagre. Em casa é uma bagunça, na igreja quer receber bênção. Em casa fala um monte de coisa, na igreja é uma maravilha. Não, não e não. Temai antes aquele que pode fazer padecer a sua alma e o seu corpo, sim, o seu corpo, no inferno. Então essa doutrina tem sido muito banalizada. Essa doutrina tem sido esquecida, abandonada e deixada de lado. Quem me escuta diz amém. Amém. Eu quero que você me escute. 3 ideias equivocadas sobre o inferno que nos últimos tempos estão crescendo: agnosticismo, aniquilacionismo, quase que não sai, misericórdia, e universalismo. Qual é o significado de agnosticismo? Primeiro precisamos entender o que significa agnosticismo. A palavra gnóstico ou gnosis do grego significa conhecimento. Quando você junta ela com a é a partícula contrária, não, sem. Então isso significa sem conhecimento. Os agnósticos sobre a doutrina do inferno vão dizer que o inferno não existe, porque não há como ter conhecimento do inferno. Ninguém nunca foi lá e voltou para dizer como é que é. Ninguém nunca tirou uma foto do inferno. Ninguém nunca conseguiu provar cientificamente. É isso que o agnosticismo diz. Diz que o agnosticismo diz que como ninguém nunca viu, como ninguém nunca provou do inferno, não tem como conhecer o inferno. Então essa é uma visão equivocada. Por que eu estou ensinando em termos gregos? Estou ensinando, fazendo questão de didaticamente para que você entenda. Ora, a Bíblia foi escrita em grego, a Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em japonês, o mandarim, a língua originária da China. A Bíblia não foi escrita no francês, não, a Bíblia foi escrita no grego, aramaico e hebraico, língua originária do povo de Deus. Então esses termos modifica e abre o entendimento. Presta atenção, isso diz o que o agnosticismo acredita. O aniquilacionismo que diz que não aqueles ímpios que morreram, aquelas pessoas que são condenadas ao inferno, eles utilizam a mesma partícula da palavra hebraica ex nihilo, para lá em Gênesis capítulo 1, do nada, criou Deus os céus e a terra. Então, ex nihilo significa reduzido a nada, aniquilacionismo. Então, eles não acreditam na possibilidade de um inferno ser eterno. Eles não acreditam na possibilidade de um inferno de ser para sempre. Eles falam: olha, como é que Deus é tão bom? Como é que Deus é um Deus de amor e vai deixar padecer para sempre a sua alma no inferno? Então não tem como. Então o que eles falam? Assim que a pessoa ex nihilo, será? Ou anix, ou reduzido a nada, nada nihil, ou ex nihil, que é reduzido a nada, caiu no inferno, morreu, acabou. Outra doutrina equivocada. Temos outra doutrina equivocada, que é o universalismo, que advém de uma palavra também do termo grego katalarros, ou katarolos, que eles dizem o seguinte, que nos últimos dias
Nos últimos tempos, Deus, por sua infinita misericórdia, salvará todo mundo. A pessoa passou a vida toda adulterando, a pessoa passou a vida toda roubando, matando, e no final de tudo, ela vai ser salva. Eles inclusive chegam a dizer, pasmem, eles chegam a dizer que até o diabo vai ser salvo. Diz o universalismo, eles acreditam que até o diabo vai ser salvo. É mais ou menos uma ideia de que Jesus volta, Deus pega todo mundo, abre o inferno e fala, sai diabrada, demoniada, bora todo mundo para o céu, tudo junto e misturado. Mais ou menos essa ideia, uma ideia equivocada. Mas nós também temos uma que é verdadeira, viva, a doutrina bíblica. A visão bíblica diz que sim, existe um lugar espiritual que Deus faz penalizar aqueles que não obedecem, que transgride a lei de Deus. Esse lugar é real. Por quê? Porque em em Apocalipse fala sobre o inferno. Paulo nas suas cartas fala sobre o inferno. Então é uma doutrina real. Por exemplo, e por incrível que pareça, nós temos um homem que mais pregou sobre o inferno. Quem foi? O missionário Davi Martim de Miranda? Não. John Spurgeon? Não. Billy Graham? Não. João Batista, o príncipe dos pregadores? Também não. Quem foi? Foi eu? Não, não foi eu. Quem mais pregou sobre o inferno dentro da Bíblia foi Jesus. Ele poderia mesmo passar o tempo todo falando do seu reino, falando da sua salvação, falando de sua presença, falando de sua santidade, falando de sua casa, mas não. Ele falou sobre o inferno. É real e existe. Em Mateus 5:22 ele fala do fogo do inferno. Em Mateus 5:29 ele diz que é melhor que você entre sem um dos membros no céu do que o seu corpo inteiro no inferno. Em Mateus 7:19, toda árvore que não produz frutos será jogada no inferno. Em Marcos capítulo 2:48 fala aonde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Então, essa doutrina, ela é real e ela existe. Nós temos 4 palavras que dentro da Bíblia Sagrada você já teve conhecimento sobre ela. Primeiro, Sheol. Terceira, Hades. Segunda, Hades. Terceira, Tártaro. E quarta, e a mais terrível delas, Gehenna. Você já ouviu falar sobre Sheol, sobre Hades, sobre Tártaro? Como por exemplo, Tártaro aparece lá nas cartas do apóstolo Pedro, como abismo, lugar onde os demônios estão presos. Mas vamos começar falando de uma palavrinha do hebraico, ou no Antigo Testamento. Aliás, fala pouco sobre a doutrina do inferno no Antigo Testamento, e ela é mais falada no Novo Testamento. E a palavra Sheol significa, no hebraico, sepultura, túmulo ou mundo dos mortos. É interessante que esta mesma palavra, ela aparece lá na parábola do rico e o Lázaro. Ao decorrer desta mensagem, você vai ver, nós vamos falar sobre o rico e o Lázaro. Meu irmão,
a doutrina do inferno é real. Hades, que é a transliteração do hebraico para o grego, Hades, que também significa mundo dos mortos, túmulo, sepultura, significa isso também. Tártaro significa abismo, que aparece lá nas cartas do apóstolo Pedro. E Guiena, essa é a mais terrível. Por quê? Porque Guiena fala do vale de Rinom, fora das muralhas de Jerusalém. No Antigo Testamento, o vale de Rinom era onde o deus Moloque fez um rei, aliás, eu estou trocando o nome, é um rei pagão, fez uma estátua do deus Moloque, ateava fogo dentro e colocava os seus filhos para serem queimados, incinerados vivos em sacrifício ao deus Moloque. No livro de Jeremias capítulo 7 fala que este vale de Rinom é o vale da matança, o vale do sofrimento, porque muitos deuses pagãos ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. Nos tempos de Jesus, o Guiena, ou a palavra Ge com Rinom, Ge-Rinom, ou Vale de Rinom, Jesus aproveita para fazer uma assimilação ao inferno. Ele fala, o lago de fogo do inferno. E o que acontecia nos tempos de Jerusalém, neste vale? Nos tempos de Jerusalém, neste vale, acontecia que eles aproveitaram este vale e fizeram o lixão público da cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém cresceu em população e em tamanho, e a forma com que, o que eles faziam para aniquilar, dar cabo dos lixos que jogavam lá? Eles tacavam fogo. Só que como a produção de lixo, você já vai entender essa alusão, eu vou fazer questão. Como a produção de lixo era maior, que era produzido dentro de Jerusalém e jogado lá, o fogo não dava conta de consumir o lixo. Então, como tinha vários lixos, o fogo sendo renovado, o fogo não apagava. Aí você fala assim para mim, mas irmão, fala neste vale que é onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Como é que tem bicho dentro do fogo? Calma, dentro deste vale eram jogadas as imundícias humanas. O que é trapo de imundícies humanas? Os leprosos, a cidade dos leprosos, eles faziam vilas em volta da cidade porque eles não podiam estar dentro de Jerusalém. O que acontecia com os leprosos? Eles eram doentes do pé à cabeça, sem pele. Eles eram miseráveis, o opróbrio dos homens. Esse lixão era utilizado para jogar todas aquelas traças humanas, resto de pus, resto de sujeira humana, era jogado naquele lixo. Você fala, tá ruim? Calma que vai piorar, porque nesse lixão também era jogado resto de corpos humanos e até cadáveres inteiros para serem apodrecidos e queimados no fogo deste vale. Era jogado tudo que não presta dentro deste lugar. Então o bicho nunca morria e o fogo nunca se apagava. E Jesus faz questão de fazer uma alusão ao seu inferno, ao inferno, ao vale de Rinom. Fala deste tempo. Eu quero falar mais sobre o Guiena, porque era um lugar aonde jogava, quando eu falei dos trapos de imundícia em Isaías, agora me esqueci o versículo e o capítulo, fala dos trapos de imundícias, tudo era jogado lá. Já expliquei aqui alguma vez sobre
os trapos de imundícia. Jesus faz essa alusão, aproveitando para pegar o Guiena, o Vale de Rinom, para falar do inferno. Por que ele faz essa alusão? Imagina comigo, sabe o que Jesus estava dizendo com essa alusão, com essa explicação? Imagina comigo uma pessoa que viveu dissolutamente, que viveu na prostituição, que viveu blasfemando contra a lei de Deus, contra o Espírito Santo. Imagine uma pessoa que não quis a salvação. Sim, não é Deus que condena o ser humano ao inferno, pasmem, não é Deus, é o ser humano que recusa o perdão de Deus em sua vida. Não é o professor. Eu cheguei em casa uma vez, eu me lembro quando fosse hoje, desabando em chorar, da 5ª para a 6ª série. Eu falei para minha mãe: mãe, o professor me reprovou. Minha mãe puxou uma cinta e falou: o professor te reprovou? Foi? Ou foi você que não estudou? Mais ou menos funciona aqui. O homem não vai queimar no inferno porque Deus é ruim. O homem não vai queimar no inferno porque Deus não tem piedade. O homem vai queimar no inferno porque ele não quis ser salvo. Terrível, né? O coração dói. Calma, vamos lá. Aí essas pessoas, esse tipo de gente, vive dissolutamente, impiedosos, avarentos, amantes de si mesmo, e no final vai para lá. O que Jesus está querendo dizer é: no inferno, esse lugar, Guiena, ele é físico. Então, esse lugar é físico, um dia ele vai acabar. Como hoje só tem campos de arqueologia neste lugar. Só que o inferno que eu me refiro para explicar neste lugar físico, ele nunca vai acabar. Ele vai passar pela eternidade da eternidade. Se você conhecer um pecador ímpio, que blasfemou contra a lei de Deus e que morreu, ele está no Hades. Aí agora, daqui a pouco eu vou entrar na onde o ímpio vai e o servo de Deus vai. Para onde que ele vai? Se você conhece o ímpio, é por isso que Deus diz: se você, como igreja de Deus, olhar um pecador e não adverti-lo do seu pecado, ele vai para o inferno, e o sangue dele demandarei da sua mão. É responsabilidade nossa avisar, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O inferno é real e é preparado para aquelas pessoas que desobedecem à lei de Deus, que não temem ao Senhor, que vive dissolutamente na prática da prostituição, que não obedece ao instinto da lei de Deus, que não obedece o princípio bíblico que Deus preparou para a humanidade. É para lá que ele vai. Então, neste ponto aqui, nós já refutamos a prática do agnosticismo e também do aniquilacionismo, porque é real, existe. E uma pessoa que vive, é Jesus, é Deus dizendo: no final separarei o joio do trigo. Aí o que ele diz? No final eu separarei o lixo do que presta e o que não presta. O que presta é meu, e o que não presta no inferno. Aí você fala assim: mas características do inferno, será que as características do inferno
É fogo mesmo? As pessoas falam assim, né? Hoje mesmo, por incrível que pareça, estou vendo, olhando, fazendo uma pesquisa, apareceu o link de um vídeo, eu cliquei. Aí tinha um camarada lá, que eu vou ter respeito à pessoa, falando que, justamente isso que eu repeti, que Deus não é um Deus rancoroso, que Deus seria mal mais do que qualquer outra pessoa da face da terra, que Deus seria um Deus injusto em deixar uma alma padecer no inferno para sempre. Aí ele disse, ele usou, o engano, porque ele faz parte da doutrina dos desigrejados, coisa totalmente bizarra. Ele faz parte disso. Aí ele estava falando, aí eles dizem, quem que ele estava nomenclaturando como eles? Nós que somos defensores dessa doutrina, falando que nós pregamos que o diabo e os demônios vão estar no inferno catucando as pessoas com aquele tridente. Visão conterrada, eu nunca preguei isso, meu irmão. O diabo, o lugar no inferno aonde o diabo vai estar, não é com o tridente te cutucando, não. Deus o livre e guarde, Deus te livre, Deus nos livre. Não é o lugar onde o diabo vai estar, não é cutucando ninguém no inferno, não, meu querido. Ele vai estar no último lugar de sofrimento, está preparado para ele. Se tiver degrau, ele vai estar lá embaixo. É ele que vai estar lá embaixo sofrendo também. Os demônios todos vão sofrer também. Aí você vem falar que é o demônio que vai fazer sofrer? Aí eu vou te explicar porque que no inferno tem sofrimento. Meu irmão, você tem noção? Você tem noção do pavor que é isso? Você tem noção do que é você, de uma pessoa? Eu vou trocar, porque eu já estou com pavor de dizer você, referindo à igreja de Deus. Eu creio que nós não vamos. Mas você tem noção do que é procurar uma saída e não haver? Você tem noção do que é procurar uma janela de escape e não tem? Você tem noção do que é procurar? Não tem. Aí você fala assim, mas por que no inferno é tanto sofrimento? Aí alguém disse, no inferno é tanto sofrimento porque é a ausência total de Deus. Sim, é a ausência total de Deus. Deus não está lá, a bondade de Deus não está lá, a beleza, a natureza que proclama a existência de Deus. A pessoa que vai para o inferno procura o perfume de uma flor para sentir e não sente, procura um abraço de uma mãe e não tem, procura uma saída e não tem, procura uma beleza e não tem, sabe por quê? Porque além de ser a ausência total de Deus, é o derramar completo da ira de Deus. Deus está no inferno com a sua ira. Ele tem uma passagem na Bíblia que compara ao lagar. Sabe o que é o lagar? O lagar era onde fazia o vinho. Meu Deus. O lugar onde fazia o vinho, colocava o vicultor, pegava as uvas, colocava naquele lugar, um quadrado, com uma muretinha mais ou menos de uns 40 centímetros de altura, enchia de uva. Dos 4 cantos saíam umas canaletas que o suco da uva ia e caía aonde tinha um recipiente que recolhia para fazer o vinho. Ele faz essa alusão da ira de Deus para o inferno. O inferno é o lagar, e a ira de Deus sobe em cima e pisa. E o suco é o sangue daqueles que não obedeceram a palavra de Deus. Você tem noção do que é esse
terror. Será que alguém está caindo na ficha que está perdendo tempo demais? Será que alguém está entendendo que não é para viver em dissensão? Será que alguém está entendendo aqui nesta noite que Deus nos reuniu não foi numa cova e não somos porcos espinhos? Será que alguém está entendendo do terror e o perigo que nós estamos correndo? Será que alguém está entendendo? Os irmãos estão me olhando com a cara. Será que eles estão com medo? Acho que eles estão com medo. Estão atônitos. Não, irmãos, eu não quero que você tenha medo de ir para o inferno. Eu quero que você almeje o céu. Eu quero que você almeje o céu. Eu reclamei perto de uma pessoa uma vez. Eu falei assim: nossa, pelo amor de Deus, como está calor. Aí ele falou assim: calor? Calor é no inferno. Eu falei: é por isso que eu quero estar debaixo de um ar-condicionado. Não estou treinando para ir para lá. Não estou treinando para ir para o inferno. Não quero saber de calor. É por isso que eu quero estar, no ventilador. Eu não almejo. Esse lugar não foi feito para nós. Lugar não foi feito para a noiva do Cordeiro. Ele proporcionou uma saída. A doutrina da salvação é real. Ele ofereceu uma saída. Ele te deu uma saída. E se alguém aqui no último dia for condenado, o sangue dele não será das minhas mãos, porque eu avisei. Ninguém poderá olhar e falar assim: ninguém me falou. Falou. Então, vamos para onde o pecador sem Jesus, quando morre, detalhe, tá? Eu não acredito numa palavra universal e principal, literal, para isso que eu estou falando. O que eu falo sobre isso? Uma tribo lá no meio da Amazônia nunca ouviu falar sem Jesus, nunca ouviu falar de Jesus. Já morreu pessoas lá sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Deus vai ter um tipo de misericórdia para alcançar lá. Ninguém nunca foi lá, tudo bem, perfeito. Mas as pessoas que ouviram falar de Jesus e não aceitaram, para onde vai na hora da morte? O pecador quando morre, o ímpio quando morre, quando ele morre, o corpo separa da alma, o corpo vai para a sepultura. Detalhe, entre parênteses para te explicar. Lembra quando Jesus chamou um discípulo para segui-lo, e o discípulo fala: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. E Jesus fala: deixa os mortos enterrar os seus. Você fala assim: mas Jesus foi tão insensível. Jesus foi insensível demais. Não foi insensível, eu te explico. No contexto judaico da época, tinha o costume, era muito honroso um filho cuidar do seu pai até a hora da morte. Então, duas possibilidades: o pai ainda não havia morrido, e o discípulo disse para Jesus: mestre, deixa com que eu espere o meu pai morrer, enterrar, e aí eu vou e te sigo. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade: existia um costume judaico da época, e é por isso que Jesus foi enterrado em um túmulo virgem, comprado por José de Arimateia. Existia um costume que a pessoa morria, e o dia que ela era colocada dentro da cova, não era sepultura, não era túmulo, era cova, sepultura, e túmulo tem outro significado para eles. Dentro da cova
esperaria 1 ano a contar da data que esta pessoa foi colocada lá, betumada com mirra. Esperava 1 ano. Depois de 1 ano, um parente, quem era responsável pelo corpo, ia lá para terminar o sepultamento. Era uma caixa de pedra que tinha, que depois ia lá e recolhia os ossos e colocava dentro dessa caixa e colocava debaixo da mesa da cova. Então enterrava várias famílias na mesma sepultura. É por isso que Jesus foi enterrado em uma virgem, numa sepultura virgem. Ninguém nunca tinha enterrado lá, porque quem morreu foi a parte humana, mas quem ressuscitou foi Deus. Ele não ia ficar lá, ele não ia ficar lá. Sepultura, o ímpio vai para o Hades. O Hades. Tá certo, vai para o Hades. Base bíblica, Lucas, capítulo 16, 19. O rico e o Lázaro. O rico foi para o Hades. Você já vai entender o significado de cada um lugar. A sua alma e o seu espírito vai para o Hades. O corpo vai para a sepultura. E o santo, o salvo, quando ele morre com Cristo, para onde é que ele vai? O salvo vai para as bem-aventuranças, para o seio de Abraão. A alma e o espírito vão para o seio de Abraão. E o corpo vai para a sepultura. Mas o santo também vai para a sepultura. Calma. Quando Jesus ressuscita, quando Jesus volta para o arrebatamento da sua igreja, o corpo é novamente trazido à matéria, une alma e espírito com o corpo, para passar pelo juízo final e depois ir para o Guiena, o ímpio. Aí você fala assim: espera lá, então todos os mortos que morreram sem Jesus estão no Hades? Sim, estão no Hades. Se você conhece um ímpio que morreu sem Jesus, se você conhece alguém que não aceitou as verdades da bem-aventurança, negou o Espírito Santo, se você conhece alguém e ele morreu há 1 ano atrás, há 1 ano ele está lá no Hades. Nós já vamos ver a característica desse lugar. Se você conhece alguém que morreu há 10 anos, há 10 anos ele está lá. Em Lucas 16, 19, não precisa, se você tiver a Bíblia, Lucas 16, 19, para me acompanhar, mas pode ficar sentado. Características do inferno. Ora, Lucas 16, 19, ora, havia um homem rico, né? E vestia vestes de púrpura, linho fino, e vivia todos os dias com regados, bem abastecido. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas até a porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Opa, foi diferente aqui, ué. Vamos lá. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem de misericórdia de mim, e manda com que Lázaro, que molhe na água a ponta dos seus dedos, e venha à minha língua,
porque estou atormentado neste lugar. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens, todo em vida, mas Lázaro somente males, agora este consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que quem quiser passar daqui para lá ou de lá para cá não pode mais, nem tampouco de lá para cá. Características do inferno. No inferno é fogo mesmo? É fogo físico mesmo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acredito que seja fogo físico, mas não vai fazer diferença. Eu não quero descobrir, não quero nem saber, não vai fazer diferença. Porém, a palavra fogo, no original hebraico, não dá o sentido de fogo, dá o sentido de tormento. A palavra fogo lá aparece para dar o sentido de tormento, sofrimento, sem bondade, sem misericórdia, sem benignidade. No inferno não tem isso, e algumas pessoas acham que o inferno é aqui, inferno bonzinho, né? Você sai daqui agora, passa no supermercado, compra uma picanha e vai para casa comer a picanha. Está meio esquisito esse inferno aí. Vamos lá, né? Características do inferno. O ímpio, quando morre, vai para o Hades. Todas as pessoas que morreram sem Jesus estão no Hades? Sim. E quem é que está no Guiena, no lago de fogo? Não, ninguém está lá. Eu vou usar o mesmo jeito que o pregador falou. Tem uma fita lá na porta. Quem será que vai inaugurar? Quem será que vai ser o que vai cortar a fita do Guiena? Ele não foi inaugurado. Quando Jesus voltar, o corpo sai da sepultura, a alma e o espírito saem do Hades, une-se, vai para o juízo final e vai ser jogado lá. E o Hades, por isso que a Bíblia diz, a morte e o inferno foi jogado no lago de fogo. Quando Jesus voltar, o Hades, com as suas almas, serão jogados no lago de fogo do inferno, porque é um lugar espiritual, não é físico, e esse sim é para sempre. Você tem noção do terror que é isso, irmãos? Características: tormento, já expliquei. Atormentado nessa chama. Se você sofre demais, você se esvaire. Uma característica que para mim é a mais terrível de todas elas. Lembra-te. Você tem ideia do que é lembrar e saber de que você recebeu a palavra e recusou? Você tem ideia de você vai lembrar deste momento, deste culto, desta palavra? Lembra-te, porque no céu nós vamos lembrar, e no inferno também lembra, nós não. Eu não quero lembrar de nada lá, eu quero lembrar no céu. Meu caminho é com o céu. Lembra-te. Tem ideia do terror dessa mensagem, irmãos? Quem dera. Os irmãos hoje não podem dizer que não tem mais ensinamento. Pode dizer que no culto de doutrina está vazio, mas que não tem ensinamento. Vem aqui toda quinta-feira. Aliás, eu vou fazer um apelo, aproveitar para a igreja agora. Pelo amor de Deus, não saiam falando por aí que não tem mais ensinamento.
Pelo amor de Jesus o Cristo, não saiam falando por aí que não tem mais. Venha toda quinta-feira aqui para tu ver se não tem ou não tem. Pode ter o que você não quer, mas tem. Então venha aprender conosco. Nós também estamos aprendendo em nome de Jesus. Entre nós há um abismo. Ele olha para cima. Quem está aqui diz amém. Glória a Deus, está me ouvindo? Os irmãos estão me olhando com a cara que eu estou achando que Deus está me usando aqui. Eu não me olho com essa cara não, que eu acho que Deus está me usando. Abismo. Lugar de abismo. Há um abismo. Quando Jesus volta, o corpo do santo que morreu com Cristo é novamente trazido à matéria. A alma e o espírito se unem à matéria. O corpo é renovado, como lá no jardim do Éden, passa pelo juízo final e entra na eternidade. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Cadê o glória a Deus? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Lugar de abismo, sofrimento, mas só que para nós, noiva do Cordeiro de Deus, aleluias, só basta erguer a mão e olhar para cima e ver os seus perdões. Basta olhar para Cristo e nas suas feridas os seus pecados foram levados, lavados, remidos. Nós somos a noiva do Cordeiro de Deus e vamos estar com Ele. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Você tem ideia do terror que é isso? Você tem ideia do terror que é você chegar no último dia e olhar para o noivo entrando na festa, entrando na ceia do Cordeiro? Você tem ideia do que é bater na porta e dizer: Jesus, eu estou aqui. Ele abriu o livro e falar: vamos ver se eu te conheço. Ele não vai falar que não te conhece, se acontecer, Deus o livre, porque ele é rancoroso, porque ele guarda mágoa. Não, porque a oportunidade foi posta, a porta foi aberta, a salvação foi oferecida. Quem não quis, não quis. Quem quer, entra. Quem quer, entra. Ele não vai dizer, ele vai abrir o livro, e quando ele olhar no livro o nome da pessoa, ele vai ver, não está aqui. Ele vai falar: eu só conheço aqueles que o nome estão no livro. Quem não está no livro eu não conheço. O livro. Aí ele olha para a cara da pessoa e diz: o que é que você veio fazer aqui? A pessoa olha para ele e diz: eu curei em seu nome, eu salvei em seu nome, eu realizei milagres em seu nome, eu fiz tudo, eu expulsei demônios em teu nome. Aí ele vai falar: pois é no meu nome, porque o meu nome tem poder, o teu não. Eu comprei aqueles. Aí olha o terror, olha o terror. Apartai-vos de mim. Sabe o que é apartai-vos? Separa de mim. A ideia aqui é que as pessoas vão estar atônitas. Essas pessoas que vão estar na porta dizendo, batendo, vão estar grudado nas vestes de Jesus, e Jesus vai falar: larga de mim, porque eu não conheço.
conheço, aparta de mim, afasta de mim, porque eu não conheço. Olha o terror desta mensagem. Olha o terror disso. Imagina, o inferno não foi feito para nós, eu creio que nós não vamos para lá, mas a igreja tem um papel. No Antigo Testamento a missão era para alguns, no Novo Testamento Cristo morreu, comprou a igreja, lavou e disse: a missão está dada, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo a todas as nações e ensinai tudo que eu tenho dito a vocês. E o que mais ele pregou foi sobre o inferno, porque as pessoas estão mais propícias a irem para o inferno do que para o céu. A mensagem é clara. E aqui eu fecho a Bíblia para nós encerrarmos. Olha o terror. Ele não vai dizer é que você perdeu o primeiro amor. Ele não vai dizer é que você deixou de cumprir aqui. Não, ele vai dizer: eu nunca te conheci, eu nunca soube quem tu é, eu nunca tive contato com você, você nunca abriu o coração para mim, eu nunca vi a tua face antes, até agora. Passa pelo juízo, os santos vão para Cristo na casa do Pai, com um corpo renovado, reconfigurado, e os santos, os ímpios, com a sua matéria. Olha o terror disso aqui. Olha isso aqui, ó, padecer, perecer no inferno, a sua alma e o seu corpo. Olha o poder e a ira de Deus. Para nós terminarmos e encerrarmos, já está chegando a hora de encerrar a programação aos nossos ouvintes. Eu vou contar uma história, anedota, para ilustrar isso daqui, uma problemática. Um camarada cometeu um crime e foi condenado a fuzilamento ou injeção letal. Foi preso e estava aguardando o dia de sua sentença. Ele recebeu a visita de um familiar, entregou uma carta pedindo súplica ao governador que lhe desse o indulto governamental, o alvará de soltura, perdão de seu crime. O governador então pegou a carta, leu e falou: vou ver se esse camarada, ele é bom e merece o perdão. Ele se disfarça de bispo da igreja, veste com as suas vestes sacerdotal e vai até a cela. Quando ele chegou na cela, o homem falou: sai para lá, padre, bispo, eu não preciso do teu Deus, eu não quero o perdão que você tem, eu estou esperando o governador, e você vem me encher. A carta, o indulto, estava fechado dentro da Bíblia. O homem ofereceu 3 vezes, ele: não quero, eu estou esperando o governador, ele tem o perdão para me dar. O bispo ou o governador virou as costas e foi embora. Quando ele virou as costas, o carcereiro falou: você é louco, você não tem noção da burrada que você fez. É que eu não podia falar, mas agora já era, você perdeu a sua salvação. Porque aquele não era o bispo, era o governador. Dentro da Bíblia estava o seu alvará. No dia da sua sentença, perguntaram para ele qual vai ser as suas últimas palavras. Ele disse: eu quero que aqui todos saibam, inclusive a minha família, que eu não vou ser morto,
pela lei que me condenou, mas eu vou ser morto pelo perdão que eu recusei. Então, a salvação é real, mas o inferno também é real. Se põe de pé em nome de Jesus. Quero fazer o apelo também na rádio, em nome de Jesus. Quero fazer o apelo aos nossos irmãos aqui no YouTube. Meus irmãos, você que está me ouvindo aí na sua casa, me assistindo, você que está aí pelo rádio me ouvindo, ouviu esta mensagem, sentiu o pavor e o terror que é, e quer aceitar a Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, viver os princípios bíblicos, em nome de Jesus, você que confessou, quero fazer o apelo aqui também. Se põe de pé, meus irmãos, você que pode, em nome de Jesus. Vamos fazer o encerramento, em nome de Jesus. Vamos fazer o apelo aqui. Tem alguém aqui que deseja pedir perdão de alguma coisa? Se arrepender de alguma coisa? Tem? Em nome de Jesus? Não tem? Mas tem as palmas para Jesus. Amém? Aos nossos irmãos no YouTube e pela rádio, Deus abençoe. Procura uma igreja que preze pelas doutrinas bíblicas e que zele pela sua alma, que pregue a palavra de Deus mais próxima de sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos pela rádio e pelo YouTube. O culto começa, ou melhor, continua por aqui, em nome de Jesus. Ao meu irmão na rádio, pastor José